Você já parou para pensar no que está fazendo com a sua vida? Já se olhou no espelho e se perguntou com sinceridade brutal: estou vivendo ou apenas existindo? Sêneca, um dos maiores mestres do estoicismo, dizia: não é a vida que é curta, é você que a desperdiça. E essa frase, se você tiver coragem de engolir, é como uma lâmina cortando a ilusão que você construiu. Pensa comigo. Você protege o seu dinheiro, guarda suas senhas, coloca cadeado na sua porta, trava o carro, esconde segredos. Mas o seu tempo, o bem mais precioso que existe, você entrega sem pensar duas vezes. Você desperdiça suas horas em coisas inúteis, em conversas que não levam a nada, em preocupações que não mudam o destino. E o pior, você nem percebe. Porque o desperdício da vida não dói na hora. Ele corrói devagar, em silêncio. E quando você finalmente nota, já se foi uma década. Já se foram os melhores anos. Já se foi a sua juventude. Você vive dizendo, ainda tenho tempo. Mas a verdade é você não tem tempo nenhum. Você só tem este momento. O resto é ilusão. O futuro não é promessa, é incerteza. Quantas vezes você empurrou para amanhã aquilo que deveria fazer hoje? Quantas vezes você disse a si mesmo, vou mudar, mas continua exatamente igual? Quantas vezes você jurou começar uma nova vida na segunda-feira, no próximo mês, no próximo ano, e nunca começou? Você tem medo da morte, mas vive como se fosse eterno. Você teme o fim, mas trata cada dia como se fosse descartável. E se a morte bater à sua porta agora, você vai perceber o pior. Não lhe roubaram a vida. Foi você mesmo que a jogou fora. O auto-engano do ocupado. Sêneca dizia, a vida não é curta, mas nós a tornamos curta ao desperdiçá-la em futilidades. E sabe qual é a desculpa mais comum? Eu não tenho tempo. Mentira! Você tem tempo, mas o gasta mal. Você se ocupa demais com coisas pequenas, mas não se dedica ao que é essencial. Você passa horas em redes sociais consumindo a vida dos outros, mas não dedica minutos para construir a sua. Você trabalha sem parar, mas não para refletir se o que faz realmente importa. Você corre o tempo inteiro, mas nunca chega a lugar nenhum. E então você se gaba de estar ocupado. Mas estar ocupado não é viver. É só outra forma de morrer mais rápido. O medo da solidão e do silêncio. Sabe por que você corre tanto? Porque tem medo de parar. Porque no silêncio você teria que encarar a verdade. Você não sabe quem é. Você não sabe o que quer. Você não tem propósito. E para não encarar esse vazio, você se enche de barulho, de distrações, de compromissos inúteis. Você tem medo de ficar sozinho, mas não percebe que a verdadeira prisão é não suportar a própria companhia. Sêneca lembrava que a sabedoria nasce no recolhimento, no autodomínio, no tempo investido em si mesmo. Mas você foge disso. Você vive escravizado pela opinião dos outros, pelo que vão pensar, pelo medo de decepcionar. E assim, cada escolha sua não é sua, é dos outros. E cada dia que passa, a sua vida é menos sua. O escravo disfarçado de livre. Você se diz livre, mas é escravo. Escravo da vaidade, escravo do consumo, escravo do desejo. Você acha que liberdade é fazer tudo o que quer, quando quer. Mas isso não é liberdade. Isso é apenas viver como um animal arrastado pelos instintos. A verdadeira liberdade, ensinava Sêneca, está em dominar-se a si mesmo. Está em saber dizer não para o supérfluo, e sim para o que é essencial. Está em não se curvar diante do medo. Está em não depender da aprovação de ninguém. Mas olhe para a sua vida. Você não vive para si, vive para mostrar aos outros. Não busca paz, busca status. Não procura virtude, procura likes. E depois se pergunta por que a sua alma continua vazia. A vida realmente sua. Eu te pergunto, quanto da sua vida é realmente sua? Se você olhar o que fez nos últimos meses,
Quantos dias foram de verdade? Quantos dias você acordou e viveu plenamente, consciente do valor de cada instante? Ou será que a maioria dos seus dias foi apenas sobrevivência, repetição, mecânica, piloto automático? Você está respirando, mas não está vivendo. Está sobrevivendo, mas não está construindo nada. Sêneca dizia: não é o amanhã que deve guiar suas escolhas, é o agora. Porque o amanhã é incerteza, mas o agora é certeza. E se você não usar o agora, você não terá nada. A coragem de viver. Sabe o que falta em você? Coragem. Coragem de viver de verdade. Porque viver de verdade dói. Dói dizer não às distrações. Dói assumir responsabilidade. Dói carregar o peso da disciplina. Dói encarar os próprios defeitos. Mas sabe o que dói ainda mais? Chegar ao fim da vida e perceber que você nunca viveu. Olhar para trás e ver que você foi escravo das suas vontades, que você adiou os seus sonhos, que você nunca foi dono de si. O chamado à ação. Então, eu te pergunto, até quando você vai continuar se enganando? Até quando você vai adiar a sua vida? Até quando você vai preferir existir em vez de viver? Seja dono do seu tempo, seja dono de si mesmo, porque a vida não é curta. Curta é a sua disciplina, curta é a sua coragem, curto é o seu foco. Pare de morrer em prestações e comece a viver hoje, não amanhã, não segunda-feira. Hoje, agora, porque o tempo não é seu, ele foi apenas emprestado. E cada dia que passa, você paga essa dívida com a própria existência. Então viva, antes que seja tarde demais.